Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sala, da nossa aula, da nossa Masterclass para destravar a sua escrita científica. Então, vão entrando, sejam muito bem-vindos, desejo que seja uma aula muito proveitosa, um momento para tirar dúvidas, um momento para você aprofundar no seu processo de escrita científica. Enquanto os demais vão entrando, vou já iniciar o compartilhamento do material com vocês, para que a gente possa, nesse momento, ter todos os pilares para justamente você dar esse start, para você ter esse momento de destravar a sua escrita científica. E quando a aula foi pensada, quando essa super aula foi pensada, é justamente para você ter esse pontapé inicial, para você ter esse destravar de todo o seu processo de escrita científica. E eu chamo esse momento de start, início. Iniciar uma jornada para que você tenha segurança na sua escrita, porque escrita científica não é um dom, é uma habilidade que você desenvolve. Então, o intuito é desenvolver a sua habilidade de escrita científica para que você tenha excelentes resultados através de apresentação de trabalhos em eventos, através de entrega de trabalhos dentro da sua instituição e também para a escrita de todo o seu trabalho de conclusão de curso. Então, a nossa aula, ela tem um intuito justamente de te auxiliar em todas essas etapas a qual você pode passar ao longo da sua graduação e até mesmo ao longo da sua pós-graduação. E para auxiliar, me digam aqui no chat, vocês já conseguem ver o material e também me digam qual é a faculdade que vocês estão cursando, qual é a graduação ou se é uma pós-graduação e como que eu posso auxiliá-los nesse processo de destrave da escrita científica. Então, a partir de agora, caneta e papel na mão, porque a gente vai iniciar todas essas etapas de todos os mecanismos, de todas as ferramentas que eu vou te fornecer para que você tenha esse start, esse início, esse destravar de todo o seu processo de escrita científica. Lembre-se que a gente tem alguns itens a serem contemplados ao longo dessa aula. E quais foram os critérios para a escolha desses itens? Foi justamente o que vocês mais solicitam que eu fale. O que mais vocês têm dúvidas ou trazem dúvidas até mim sobre esse processo de escrita científica? Como? Como escolher adequadamente um tema? É uma das dúvidas recorrentes. Como organizar a minha escrita científica? Tenho que seguir um cronograma? Como montar esse cronograma? Pilares para essa escrita, como efetivamente começar, e vocês vão entender ao longo da aula que a escrita científica ela vai te trazer um currículo de sucesso. Então, aproveitem pela próxima hora, né? O intuito é que a gente tenha aqui 50 a 60 minutos de aula para que a gente consiga dar esse start, esse pontapé inicial para você efetivamente destravar a sua escrita científica. Então, agora eu vou ampliar o material para vocês e, efetivamente, a gente vai começar. Acredito que vocês já veem o material. Me sinalizem aqui, por favor, se vocês já conseguem ver o material. E, ao longo da minha fala, fiquem bem à vontade para tirar as dúvidas que vocês tenham, fazer questionamentos, porque o intuito da aula é de auxiliá-los nesse processo de destrave de escrita científica. Mas, afinal, né, quem é a professora Michele? Quem é Michele que está aqui falando com vocês? Então, dentro da minha trajetória, a primeira imagem, o início de um sonho, representa o meu último período da graduação. Então, a minha formação básica, eu sou biomédica, formei em biomedicina em 2012. Então, tem um tempinho aí de, vamos dizer, de carreira profissional. A segunda imagem, ela representa justamente eu coletando os dados para o meu TCC. Só que o meu primeiro, vamos dizer assim, o meu primeiro contato com a escrita científica, ela aconteceu em um programa de iniciação científica dentro da instituição a qual eu estudava. E no 6º período foi me fornecida essa oportunidade de participar. Então, quando eu fui para o trabalho de conclusão de curso,
eu tive uma facilidade maior. Eu tive vamos dizer, uma experiência prévia anterior que me facilitou todo o meu processo de escrita do TCC. Mas essa facilidade que, teoricamente, eu tinha, me veio como um balde de água fria lá no TCC-1, onde eu tinha um trabalho belíssimo, de escrita, bem estruturado, mas que eu tive dificuldade no momento da apresentação. Então, o primeiro ponto hoje desse processo de destrave e de escrita científica é que a gente tem que estar preparado não só para escrever os nossos trabalhos, mas também estar prontos para a apresentação. Aprendi com essa experiência do TCC-1 e levei lá para o TCC-2, aonde efetivamente eu terminei a escrita com a coleta de dados e o meu trabalho ele foi aprovado com louvor, que isso representa um trabalho aprovado com nota 10. E dentro desse processo de coleta de dados, outro ponto importante é para a gente pensar no destrave da nossa escrita científica, é que nós precisamos, muitas vezes, de suporte. Vocês podem ver na imagem, tem um colega por trás que me auxiliava tanto na coleta de dados, quanto em todo o processo de escrita. Ao redor, né, na sala, não está mostrando, mas tinha outras duas colegas que me auxiliavam bastante e que a gente tinha esse link para um estar auxiliando o outro. Então, a escrita científica ela não precisa ser um caminho solitário. Terminando a graduação, logo em seguida, fiz pós-graduação em parte de metodologia científica, depois foi pós-graduação em análises clínicas, que é o aprofundamento da minha área, e em 2014 eu ingressei no mestrado, e em seguida no doutorado, e em 2022, que é a última imagem que está representada para vocês, foi a minha defesa do doutorado. Então, já são quase 12 anos de experiência e contato contínuo com esse processo de escrita científica e que continua, porque eu trabalho com esse intuito de trazer tranquilidade e também trazer esse outro lado da importância da escrita científica, que não é apenas para entregar um trabalho por entregar, e sim você vê o aprendizado e também o processo de construção de habilidades que são feitas com base no mecanismo de escrita científica. E foi através dessa trajetória que eu tive excelentes resultados com os meus alunos. Então, o meu maior legado é justamente ajudar estudantes nessa jornada acadêmica, trazendo o quê? Facilidade, tranquilidade, caminho, passo a passo, para que você consiga ter um aprendizado e destravar efetivamente a sua escrita científica. Então, feita essa apresentação, vamos para efetivamente as ferramentas. Eu acredito que você já está pronto para iniciar e destravar efetivamente a sua escrita científica. Então, vamos lá. Primeiro ponto, para a gente já começar a destravar. Quem aqui, e me digam aqui nos comentários, já estou vendo aqui de onde vocês são, qual é a graduação que vocês estão fazendo. Um dos pontos, vamos dizer assim, que eu escuto também bastante dos alunos é que, para escrever, tem que ter o dom da escrita. A pessoa já nasce com o dom de escrever. Ou então, que é o primeiro trabalho científico, então, por ser o primeiro trabalho e não ter essa experiência com o texto científico, é muito difícil, é quase impossível ter escrita científica. Ou então, que para fazer bons trabalhos, para ter muitas publicações, ou para ter um currículo enriquecido, você vai precisar abdicar da sua vida social e familiar. Então, o que eu posso te dizer nesse primeiro momento é que todas essas falas, elas são um mito. E por que elas são um mito? Porque elas surgiram de situações onde provavelmente quem falou não tinha um passo a passo, não tinha uma estrutura mínima com orientação para poder seguir. E é justamente essa orientação que facilita, porque, como o termo sugere, orientação é dizer qual é o caminho.
E é por isso que vocês estão aqui, porque eu vou trazer e mostrar esse caminho de como vocês iniciarem efetivamente o mecanismo de escrita científica. Por isso que toda vez que a gente pensar em desenvolver um trabalho, nós temos que pensar em um método que vai te auxiliar no processo. Não um método científico, mas um método de escrita. Um método que fornece uma estrutura base em que você vai olhar como exemplo e, a partir disso, desenvolver o seu próprio trabalho. Então, vou fazer aqui algumas perguntas e vocês vão me deixando aqui no chat para que eu consiga entender a que ponto vocês estão desse mecanismo de escrita científica. Então, me digam aí, vocês já desenvolveram algum trabalho? Já apresentaram algum trabalho em evento? Já fizeram entrega de trabalhos científicos para as disciplinas? Então, vão colocando aqui para mim no chat. Para quem está começando, alguém aqui que está presente nunca apresentou nenhum trabalho, nunca escreveu nenhum trabalho de parte científica, nem para a disciplina? Também deixe aqui para mim nos comentários. E se eu fosse perguntar para você hoje, sejam sinceros, dentro da fala de vocês, qual seria o maior problema ou desafio para que você tivesse uma rotina de escrita científica? Seria o tempo? Seria a organização? Seria criatividade? Conciliar com as outras atividades que você faz ao longo do dia? Ou porque efetivamente você acha que é uma etapa muito difícil e que você fica procrastinando? Então, me digam aí quais seriam essas dificuldades. Porque todas essas dificuldades que vocês podem listar, como o tempo, organização, conciliar todas as outras atividades, é justamente o que eu vou te apresentar agora. Quais são esses métodos para a gente driblar todas essas dificuldades ou todos esses desafios que existem dentro da jornada acadêmica. Então, pensando, né, da importância desse método, e para dizer para vocês que já é um método que é validado, eu trouxe aqui o exemplo de duas das minhas alunas que passaram por esse método e que elas foram aprovadas, por exemplo, no TCC. O TCC delas foi chamado de TCC laureado. E o que é isso? É um TCC que recebe nota máxima, TCC que recebe nota 10. Então, se um temido, que é assim que é chamado, se um temido TCC foi aprovado com nota máxima, imagina o seu trabalho científico. Imagina o seu resumo enviado para um evento. Imagina o seu trabalho entregue para uma disciplina. Então, é um método. Essas alunas, elas não fizeram mágica. Essas alunas, elas não passaram várias e várias noites sem dormir. Elas apenas aplicaram um método, que é justamente o método a qual ele recebe a denominação de mapa do TCC, que é um método que foi registrado por mim, com as minhas estratégias que eu venho aplicando ao longo desses 12 anos. Então, vamos começar falando sobre como efetivamente vocês irão utilizar essas estratégias de escrita científica. Então, tem um segredo? O segredo é seguir um método. Então, a partir de agora, toda vez que vocês pensarem em trabalho científico ou pensar em escrita científica, a primeira coisa que tem que se pensar é em organização das ideias para a escrita. Não é escrever por escrever. A gente começa fazendo meio que um roteiro. Bom, se você está na graduação, você pode ter estratégias para a escolha dessas ideias de escrita. Uma estratégia que eu aplico junto aos meus alunos é: escolhe aquela disciplina que você tem afinidade. Dentro da disciplina, você vai e analisa conteúdos que foram abordados nessa disciplina. Dentro desses conteúdos que foram abordados, retira ali uma curiosidade. Algo que desperta o seu interesse para saber de forma mais aprofundada o que já tem de informação sobre essa área.
E é a partir dessa ideia central que você vai começar a buscar mais informações. Exemplo, digamos que eu tenho curiosidade sobre a área dentro das partes de saúde, de doenças relacionadas a idosos. Então, a área geral. E dentro dessas doenças que são mais comuns em idosos, digamos que eu queira falar sobre hipertensão arterial. Mas eu quero saber tudo sobre hipertensão arterial? É quase impossível. Então, vou organizando as minhas ideias. Dentro da hipertensão arterial, eu quero saber como que se comporta na população de Teresina, nessa população idosa. E vou e delimito um período. Então, vejam que eu já estou organizando as minhas ideias. Eu quero saber como é a incidência ou a taxa de morbidade dos idosos que são hipertensos em Teresina, em um determinado período. E a partir dessa escolha inicial, dessa organização da minha ideia para a escrita, eu monto uma estrutura. Eu sei o que é hipertensão arterial, eu sei o que causa hipertensão arterial, e por que eu escolhi idosos? Dentro desse período que eu quero investigar. Então, você está montando uma estrutura. Qual é a epidemiologia? O que está associado à hipertensão arterial? Quais são os hábitos de vida desses idosos? Eles vão passar por cirurgia, será? Ou eles usam uma determinada medicação? Ou então, será se isso aumenta a probabilidade de óbito para esses pacientes? Então, é montar uma estrutura. Percebam que essa estrutura eu montei com base em vários questionamentos. E esses questionamentos a gente chama de problemas de pesquisa, porque a gente só vai escrever algo que realmente resolve ou traz uma solução ou uma explicação sobre uma determinada situação que está acontecendo. E essa situação, ela já tem que estar, vamos dizer assim, gerando essa curiosidade. É essa curiosidade que vai despertar em você essa possibilidade de escrita. Só que escrita científica, ela não é aleatória. Além de ter um método, a gente escreve com base em normas técnicas. Imaginem só que se não existissem essas normas, que hoje são estruturadas pela ABNT, e que a cada ano acaba se renovando, se elas não existissem, eu escreveria de um jeito, você escreveria de outro, e não existiria um padrão de comparação. Eu não saberia se a forma com que você estruturou o seu trabalho está adequado, porque está diferente do meu, e para mim, a minha forma de escrita seria a correta. Então, o ideal, apesar de que, abrindo um parênteses, muita gente fala, né, que as normas da ABNT, o bicho de sete cabeças, é o que complica as nossas vidas. Pelo contrário, elas nos fornecem um padrão em que a gente vai apenas seguir, a gente vai apenas reproduzir. Então, nesse primeiro momento, né, na organização das ideias para a escrita, por onde começar? Você vai começar efetivamente na escolha dessa área geral que desperta a sua curiosidade, que desperta o seu interesse em escrever sobre aquele tema. E já digo a vocês, não existe algo mais desestimulante do que você ter que escrever porque tem que cumprir um prazo. Então, quando você escolhe o tema que você quer escrever, por isso a importância de participar de eventos da área que você gosta, porque da área que você tem afinidade, da área que você tem curiosidade, porque você começa a escrever, começa a ter contato com esse processo de escrita por temas que você tem afinidade. E a partir desse tema, você vai formular perguntas. E essas perguntas são os problemas de pesquisa. Voltando ao meu exemplo, que seria lá dos idosos com hipertensão arterial sistêmica, então eu posso fazer um questionamento em cima do meu tema. Qual é a taxa de mortalidade de idosos com hipertensão arterial sistêmica em Teresina no ano de 2023? Então, eu tenho um problema real que vai ser solucionado. Existe um melhor tema?
E aí é uma pergunta bem complexa. Existe o tema a qual você está entusiasmado ou a qual você tem curiosidade para escrever. No entanto, o que não pode ter de tema são temas muito amplos. Aqueles temas em que você não consegue chegar a uma resposta direta. Eu quero pesquisar sobre hipertensão arterial sistêmica em idosos. Mas efetivamente o que dessa hipertensão? Mas aonde? Quem são os idosos? Tem um período? Então vejam que estava muito amplo. Então o tema ele tem que ser direcionado. E também não devem ser temas que já têm publicações. Se eu encontrar um trabalho igual ao tema que eu quero escrever, igual. Não faz sentido, porque esse resultado ele já existe. Mas você pode usar esses trabalhos que já têm publicados como modelo, como exemplo, para você fazer a escrita do seu trabalho. E dentro dessas normas técnicas, por que elas são tão importantes? Porque elas que vão nos fornecer um modelo padrão a qual você quer seguir. Então, você pode anotar aí nas suas anotações por que você veio para a aula hoje, né, para a Masterclass. É porque você tem interesse para a escrita de trabalho acadêmico para eventos, ou é para a escrita do seu trabalho de conclusão de curso, ou é para um trabalho de disciplina. A primeira coisa que você tem que trazer é qual é o modelo que eu preciso para esse meu objetivo. Se for para o seu TCC, vai ser de acordo com o edital da sua instituição. Se for para uma disciplina, vai ser de acordo com o manual da disciplina. E se for para um evento científico, vai ser de acordo com o edital desse evento. Então, você tem que ficar atento que o modelo ele vai depender de para qual objetivo você está escrevendo esse trabalho. E aí vem um cuidado para a gente não cair na armadilha. Eu vou fazer aqui uma escrita científica, mas eu ainda nem sei para que eu quero esse texto. Isso não deve existir. Você vai escrever, você está aplicando a habilidade, desenvolvendo a habilidade, e que você tem que saber para onde vai ser direcionado esse texto, e não escrever por escrever. E por que as normas elas são tão interessantes também? Para evitar que a gente não copie e cole um trabalho de um outro autor e utilize como sendo nosso. Isso é o que nós chamamos de plágio. Então, as normas técnicas, elas são bem claras quanto a isso. Plágio é proibido quando a gente fala de normas técnicas para a escrita científica. É proibido. Não existe em nenhum edital que vai permitir que você copie um trabalho que já está publicado e utilize como sendo seu. Tá? Isso é até parte ética relacionada. Então, dentro das normas técnicas, a gente tem que ficar atento qual é o modelo do trabalho, se é um resumo simples, se é um resumo expandido, se é um tipo de projeto para extensão, se é um tipo de projeto para uma pesquisa dentro da sua instituição, se é para iniciação científica ou se é para o seu trabalho de conclusão de curso. E onde que vai estar essa estrutura? No edital associado com o tipo de trabalho que você escolher. Depois de escolher o tema, é por aqui que a gente começa. É por aqui que a gente começa a estruturação da escrita do trabalho. Bom, agora que vocês já sabem os 2 primeiros passos do cronograma que vocês estão montando, qual é os primeiros passos do cronograma? O primeiro deles, escolha adequada do tema. Segundo, saber por que você vai escrever esse trabalho. A partir de agora, nossa terceira etapa do cronograma é estrutura. O que efetivamente eu vou escrever? Né? Você deve estar se perguntando. O que e como eu vou fazer a escrita desse trabalho? Então, já falei para vocês que é indispensável a gente fazer a montagem de um roteiro. O que é um roteiro? Passo a passo, dentro do meu tema, que eu tenho que escrever. O que está relacionado com esse meu tema?
Então, esse roteiro ele vai impedir que eu fale de outras informações que efetivamente não estão associadas ao meu tema. Vamos dizer que agora eu quero escrever sobre idosos, continuo querendo falar sobre idosos, continuo querendo falar sobre hipertensão arterial sistêmica, e eu vi que uma outra comorbidade que é muito comum em idosos é o diabetes. Aí eu começo a falar sobre diabetes. Mas o meu foco não era hipertensão arterial sistêmica, então o roteiro ele vai evitar que eu fuja do meu tema. Ele vai evitar que eu saia da minha orientação de escrita, que fale sobre outro eixo que não é o meu interesse. E quanto tempo para a escrita? E aqui eu vou usar um exemplo bem claro e vou ser bem direta com vocês. Eu já recebi perguntas, questionamentos da seguinte forma. Professora, eu consigo escrever o meu TCC em 4 dias? O que vocês acham aqui? Coloquem nos comentários. Aí eu respondi. Efetivamente, é impossível. Dentro de uma estrutura de trabalho de conclusão de curso. Mas, depende do que você tem de escrita prévia. Vai que você está faltando só terminar as correções? Se for para começar do zero, é impossível. Não existe milagre, tá, gente, para a escrita científica. E eu sou bem sincera com vocês. E por quê? Porque a gente tem que seguir um passo a passo. Você vai ter que ler o artigo, detalhar esse artigo, você vai ter que entender para depois escrever. Porque senão você vai estar cometendo plágio. Lembra lá, plágio é copiar e colar. Então, quanto tempo para a escrita? Depende. Você já tem habilidade de escrita? Qual é o tipo do seu trabalho? Se fosse um resumo simples, com certeza 4 dias é muito suficiente para você escrever. Isso você já tendo a estrutura. Para um relatório de estágio, 4 dias também já é suficiente para você escrever. Agora, para trabalhos mais robustos, você vai precisar de um tempo maior. Então, isso é a importância do cronograma. Primeiro, você saber qual é o tema que você vai trabalhar. Segundo, qual é o edital que vai ser submetido. E a montagem do seu cronograma vai ser de acordo com o prazo que você tem dentro desse edital. Então, se você tem 1 mês, você vai programar o que o edital pede de estrutura de escrita e vai dividir essas etapas de escrita dentro desse tempo. E é indispensável que, para que todo esse mecanismo aconteça, é que você tenha alguém que te dá um direcionamento. Você precisa de um orientador, um professor que já tem um conhecimento prévio da área que vai te auxiliar dentro desse mecanismo. E qual é a estrutura da maioria dos trabalhos? É essa estrutura que eu estou apresentando para vocês. Então, por onde começar a escrita efetivamente? É entendendo essa estrutura, entendendo cada um desses elementos. Eu olho para essa imagem e eu a descrevo como sendo 2 funis. Um funil de entrada de informação, que fica na parte de cima, e um funil de saída, que fica na parte de baixo. E essas extremidades, elas são consideradas áreas gerais. O geral do seu trabalho. E no meio, que é o centro de conexão desses 2 funis, seria a parte específica. Seria algo que é específico e que é encontrado de forma única no seu trabalho. O seu método de pesquisa ele é único, os seus resultados de discussão eles são únicos. Por quê? Porque eles trazem informações novas, informações que até então não estavam em outros trabalhos. Diferente da introdução, que você escreve uma introdução com base em outros trabalhos, em outras referências. E o resumo, por que ele fica na parte geral? Porque é onde você vai chamar a atenção do leitor. Você vai trazer informações gerais sobre o seu trabalho, para depois ele ir aprofundando. E as referências também são gerais, porque vai trazer
a informação de onde você buscou para estruturar a escrita do seu trabalho original. Então, quais são os itens? Resumo, introdução, metodologia, resultados de discussão, conclusão e referências. Para cada um desses itens, eu faço questionamentos. Questionamentos que vão te auxiliar a estruturar a escrita. O resumo é a sua forma de vender, teoricamente, o seu trabalho. Você vai deixar uma escrita bem interessante para quem está lendo se interessar para continuar e aprofundar a leitura. Normalmente, o resumo é estruturado em até 500 palavras. Já a introdução é onde você vai apresentar o seu tema com base em conceitos prévios, com base em informações anteriores. E é aqui na introdução também que você vai apresentar os seus objetivos. Objetivo é algo concreto de ação. Por isso que os objetivos, eles são escritos com verbos de ação, porque é essa ação que vai direcionar o restante da escrita do seu trabalho. Só que para toda ação acontecer, ela tem que ter um passo a passo. E onde é que vem escrito esse passo a passo? Na metodologia. Então, a metodologia dos trabalhos é justamente uma capacidade de ser reprodutível. Então, quando você escreve um trabalho e eu leio o seu trabalho, a metodologia ela tem que ser capaz de me permitir fazer uma sequência, ou melhor, de fazer uma reprodução desse método. Resultados e discussão é o que você obtém após a aplicação da metodologia, e esses resultados, eles precisam ser confrontados com o que tem na literatura, por isso que a gente fala de discussão. Você coloca os seus resultados, apresenta e discute com base no que tem na literatura, e depois você conclui. O que tem que ter na conclusão? A resposta aos seus objetivos. Você vai responder se chegou aos seus objetivos e vai citar as devidas referências. Escrita científica. Tem uma forma de organizar? Sim, existe. Então, a organização de escrita científica, e isso vai estar no material que eu vou fornecer para vocês aqui no final da aula, que é o que eu chamo de escrita pro. É uma escrita que vai te trazer produtividade em volume, mas não só em volume, mas também com uma organização devida, e que vai trazer excelentes resultados para que você publique de forma mais rápida. Por quê? Porque vai ser uma escrita com significado. Toda vez que você estiver desenvolvendo o seu trabalho, se você está trabalhando com um tema que lhe despertou curiosidade, você sempre está se perguntando por que é necessário aprender isso. Então, você já tem o significado. Depois, você tem a capacidade de se sentir engajado. Eu substituí aqui esse engajamento por como aprender de forma independente. Você faz vários questionamentos e quando a gente abre esses questionamentos, o nosso cérebro ele fica apto a querer responder. E enquanto você não responde a todos esses questionamentos, você vai ficar inquieto e vai buscar novos conhecimentos. Vai ter um foco, vai integrar esses novos conhecimentos. E nessa integração de conhecimentos, você vai começar a organizar as ideias. Execução de tarefas subsequentes de acordo com o seu cronograma. E assim você vai chegar ao desenvolvimento de competência, que é a resolução de um problema. E toda vez que você resolve esses questionamentos, você vai vendo qual foi a relevância do trabalho e o quanto que você aprendeu durante a escrita desse trabalho, mantendo motivado para continuar dentro do mecanismo de escrita científica. Então, dentro da organização para a escrita pro, o que você tem que fazer? A partir de agora, mais uma ferramenta que eu estou te entregando. Qual é a organização da escrita? Não adianta você escrever sem ter um conhecimento prévio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, depois de escolher o tema, saber para onde você vai enviar esse trabalho, entender qual é o seu prazo e a estrutura, é selecionar bons materiais. E aqui, turma, sendo bem sincera com vocês também, não dá mais para usar só o Google.
Não dá mais para utilizar só as ferramentas de inteligência artificial de forma geral, sem você ter os comandos corretos. Porque se você tiver os comandos corretos, até a inteligência artificial chega nos melhores artigos. Mas o que você tem que ter em mãos? Bons trabalhos da sua área e da área que você está escrevendo o trabalho para fazer leitura desse material. Eu digo que, pelo menos, a gente tem que começar com a leitura de 5 a 10 bons artigos. E onde encontrar esses artigos? Existem as bases de dados, chamadas de bases de dados acadêmicas, que nada mais são do que bases de dados que trabalham com essa busca por inteligência artificial, que usam palavras-chave, que são palavras de interesse. E dentro de exemplos dessas palavras-chave, ou desses bancos de dados, a gente tem o Cielo, que é um banco de dados bem tranquilo para se trabalhar. A gente tem o PubMed, ScienceDirect, a gente tem o Lilacs e as várias bases de dados da BVS, Scopus. Então, são 5 exemplos de bases de dados onde você vai encontrar excelentes trabalhos da área da saúde, para que você tenha facilidade com o quê? Com o aprofundamento sobre o seu tema. Ele vai trazer uma linguagem adequada, com termos específicos, e também vai te trazer uma estrutura textual para você seguir. Então, tudo é método. Tudo é seguir esse método. E agora eu tenho certeza que você já tem uma resposta. O porquê que eu participei hoje, né, dessa aula para destravar minha escrita científica? Foi para o meu projeto de pesquisa do TCC, foi para escrever um artigo, foi para resumos para eventos científicos. Com esse passo a passo que eu já te entreguei até aqui, eu tenho certeza que você já sabe por onde iniciar, já sabe dar esse start. Por que é tão importante ter esses materiais ao longo da sua graduação? Porque assim você vai estar enriquecendo o seu currículo. O currículo, gente, não é só você ir para a aula, não é só cumprir a carga horária da instituição. Você tem que ir além. E esse ir além, muitas vezes, hoje está sendo pontuado com base nessas outras habilidades. Habilidades de escrita, habilidades de apresentação e a quantidade de eventos que você participou e que levou trabalhos, levou resumos ou publicou artigos em revistas, e isso lá no final vai culminar e lhe auxiliar na escrita do TCC. Então, quais são esses 3 pilares fundamentais? É o somatório de uma escrita de excelência, uma escrita de um trabalho com base nas características do edital e das normas técnicas, e você também tem que ter domínio da sua apresentação. Nem que seja para defender o seu trabalho para uma disciplina. Você tem que ter o domínio desse tema que você está trabalhando. Que agora você já sabe como destravar a sua escrita científica. É seguindo esse passo a passo, seguindo essas estratégias iniciais para dar o start. Mas eu falei para vocês, né, quem estivesse ao vivo, aqui ao longo da aula, que teria alguns materiais para te auxiliar. E esse primeiro material é toda essa estrutura, que é o e-book de Destrave a Sua Escrita Científica. Dentro deste pequeno livro, vão ter muitas ferramentas para você começar a destravar efetivamente a sua escrita científica. Então, você que está aqui na aula, você já ganhou esse material e o acesso vai estar disponível lá no nosso grupo. Então, vi que tem muita gente da área da saúde, da área de farmácia, da área de ciências biológicas e também da parte de medicina, mas também tem uma colega de vocês aqui que é de ciências contábeis. Então, esse e-book ele é aplicado para todas as áreas. Tá? Todas as áreas que vocês têm interesse em realizar a escrita científica. E o que tem de tão bom dentro desse material? Ele tem ferramentas. Então, essa ferramenta de segurança na escrita científica é uma ferramenta que foi produzida por mim e está lá dentro do e-book, que é justamente para que você comece esse passo a passo. Lembra que lá no início eu falei para vocês que era primordial a escolha do tema?
Então, no e-book vai estar lá explicando como você escolhe o melhor tema e você traz aqui para a ferramenta. Como formular bons problemas de pesquisa? Também tem lá no e-book, você vai formular o seu problema de pesquisa. Hipótese e objetivos. Então, são ferramentas que vão estar disponíveis para você, por você ter participado da aula e que você continue aplicando esses conhecimentos. Outra coisa interessante que a gente tem no e-book é o cronograma. Você vai receber o cronograma de todas as etapas. Você tem que cumprir dentro da escrita científica. Bom, tem uma pergunta aqui interessante. Vou até voltar ao material. Uma das perguntas é se esse método, né, do e-book, ele se aplica só para o TCC. E não, de novo, o termo, né, que vocês estão vendo constantemente, mapa do TCC, porque foi o método que foi desenvolvido por mim, mas ele se aplica também tanto para resumos, para eventos, quanto para artigos e qualquer material que envolva escrita científica. Tá, já esclarecendo aqui que foi uma dúvida que surgiu. Agora, todo mundo que está aqui na sala já ganhou esse material, tanto o e-book quanto as ferramentas que estão disponíveis dentro do e-book. Mas, para quem participou da aula, a gente tem uma oferta muito interessante para quem deseja se aprofundar mais nesse processo de escrita científica, que é a participação na 5ª turma do treinamento Mapa do TCC. De novo, treinamento Mapa do TCC ele é para qualquer aluno que tenha interesse em aprofundar no processo de escrita científica, independente de qual é o trabalho que você queira desenvolver. E dentro do Mapa do TCC, ele é um passo a passo, uma sequência que vai te auxiliar do zero, mesmo que você não tenha tema nenhum, até a entrega e a apresentação do seu trabalho. E ele recebe esse termo mapa, porque ele é desenvolvido em fases até você chegar no seu marco. E o marco é a entrega e a apresentação do seu trabalho. Independente se é um artigo, se é um resumo para evento, ou se é o seu trabalho de conclusão de curso. E dentro do mapa do TCC, a gente tem o checklist para os resumos acadêmicos. Então, é 2 em 1. Você vai ter acesso de forma mais exclusiva ao treinamento e também ao checklist para os resumos acadêmicos. Para quem está participando da aula, o custo para participar, o investimento para participar do treinamento Mapa do TCC está na 5ª turma, onde a gente tem todo um acompanhamento, vocês recebem dentro do treinamento, recebem todas as aulas, são aulas gravadas, mas também tem os encontros. Esses encontros, eles são individuais para fazer a correção específica do seu trabalho. São 4 encontros, são 4 horas, são 4 reuniões independentes para que você possa ter uma reunião individual comigo para fazer a correção do seu trabalho. E, em conjunto, recebe o checklist para resumos acadêmicos por um valor de R$ 97. Esse valor ele é exclusivo para os alunos que estão participando do nosso desafio, que era participar da nossa Masterclass, e também que estão lá no nosso grupo. Então, vocês receberão o link de acesso para caso vocês tenham interesse em aprofundar na escrita científica. Então, para a gente já ir finalizando, e caso não tenham mais dúvidas, vão deixando aqui embaixo, é que a utilização de ferramentas, ele é um comprometimento, é uma dedicação, é um esforço contínuo que você tem que seguir. E não se esqueçam que para chegar, que a verdade é que chegar no topo não é tão difícil. Não é tão difícil fazer escrita científica. Você precisa apenas de um método com um passo a passo. E dentro do meu processo de explanação, era esse o conteúdo, para a gente destravar efetivamente o processo de escrita científica. E eu quero agora responder algumas dúvidas que vocês deixaram aqui no chat. Então, tem uma dúvida, e reforço, que uma das dúvidas foi se o mapa era exclusivo para quem está no TCC, e não, ele é destinado para qualquer trabalho acadêmico. A outra dúvida era se tinha acompanhamento ao vivo, e sim, tem reuniões ao vivo. E a outra dúvida, quanto tempo?
Por quanto tempo de acesso? Então, são 12 meses que você tem para acessar o material, e se durante esses 12 meses ter o acompanhamento que é feito comigo. Então, se não tiverem mais dúvidas, então, se ainda tiverem dúvidas, mande aqui no chat, e se não, eu queria agradecer a participação de todos e fico aqui aberto aos questionamentos nesse momento. Então, agradeço a participação, um grande abraço em todos. Todo o material vocês receberão lá no grupo, com o link de acesso do e-book, com todas as ferramentas dentro do e-book, reforçando, ele vai ser inteiramente gratuito, vai ter as ferramentas para destravar a escrita científica, o plano de estudos e o cronograma. Então, todas essas ferramentas vão estar disponíveis dentro do e-book para vocês. Então, um grande abraço, boa noite e até breve.